Fala galera, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou abordar um pouquinho diferente a linguagem de programação, né? Eu vou falar um pouco mais sobre a lógica de programação do que realmente a gente programar. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é tentar exercitar a ideia da lógica de programação, começar a entender um pouquinho mais sobre isso. E aí na aula passada, só recapitulando aqui, no vídeo passado, né, da parte de Mongo, eu fiz a conexão com a base, a gente passou a entender algumas requisições junto com a base. Então tudo isso foi desenvolvido em Python e até mesmo uma API, né, foi desenvolvido com Flask. A gente desenvolveu num framework em Python para poder facilitar essa parte de desenvolvimento. E aí beleza, agora a gente vai entrar numa área onde a gente vai tentar exercitar a lógica de programação e vai começar a entender como é que funciona o algoritmo. Beleza, o que é o algoritmo? Na verdade, o algoritmo ele é um conjunto de instruções para cumprir uma determinada ação, para executar essa ação. Então, você pode entender o algoritmo, ou melhor, falando assim, você pode usar esse algoritmo para qualquer coisa que você vai executar na sua vida. Você pode começar a pensar dessa forma. Então, se eu for andar até lá fora, eu tenho que executar algumas instruções para chegar até lá fora. Se eu for até a padaria, eu tenho que executar uma série de instruções para chegar à padaria. Se eu comprar alguma coisa, eu tenho que executar instruções para comprar alguma coisa. Então, para você executar uma ação, você precisa executar algumas instruções, alguns steps, alguns passo a passo para poder chegar a essa ação. Então, beleza. Na realidade, o nosso foco normalmente é resolver alguma coisa, resolver algum problema. E aí, o conjunto de instruções que também é determinado como uma ação, também seria para resolver algum problema. Resolver algum problema de alguma pessoa. A pessoa está levando muito tempo para determinada ação, para ela executar uma ação. E aí você vai executar uma série de instruções para que essa ação ocorra bem mais simples e rápido. Então, o que a gente precisa entender, que a gente precisa primeiro pensar no problema e depois pensar numa solução para resolver esse problema, que a sua solução vai vir com o conjunto de instruções, que é o algoritmo, tá? Então vamos pensar numa coisa bem básica aqui. Imagina o seguinte, que você precisaria executar uma ação de ligar o carro, tá? É uma ação simples, não vou entrar em muito detalhe aqui sobre a ação, mas é uma ação cotidiana aí de muitas pessoas. Tá, para ligar o carro, o primeiro passo que eu tenho que verificar, a primeira instrução seria se a porta do carro está aberta, verificar se não estiver aberta, eu vou lá e abro, beleza? Essa é a primeira instrução. E aí eu passo para a segunda instrução. A segunda instrução é o seguinte, cara, eu vou sentar no banco do motorista e logo em seguida eu vou colocar o cinto de segurança, beleza? Então eu fiz duas instruções aí, a terceira eu vou colocar a chave na ignição, a quarta eu vou verificar se o câmbio, se ele é automático ou não, né? Então se ele for automático, eu coloco em P ou N, aperto lá no freio P ou N, aí beleza. Se ele for manual, eu aperto na embreagem e coloco no neutro. E aí na última instrução eu realmente ligo o carro, eu dou partida, giro a chave e aí beleza, ok. Então com esse conjunto de passos a passos, né, que a gente teve passo a passo ali, a gente conseguiu executar uma ação, que é ligar o carro, beleza? Então penso o seguinte, é sempre bom quando a gente tem uma ação para executar dentro da linguagem de programação, né, no mundo tecnológico, a gente voltar um passo atrás e começar a pensar
sobre algoritmo, sobre esse conjunto de instruções. Como é que eu faço para chegar até ali? Mas primeiro eu de repente colocar um esboço no papel e aí depois passar a fazer essa conversão, né? Essa linguagem de programação, eu passar a converter tudo que eu escrevi no papel, todas as instruções que eu coloquei no papel e transformar para uma linguagem de programação, tá? Muita gente faz isso no meio do caminho. Existe essa parte que o cara pensa, essa parte que ele idealiza todos os conjuntos de instruções, todas as instruções, depois ele passa para um pseudocódigo para poder ele conseguir ter mais facilidade para depois migrar para uma linguagem de programação. Existe um pseudocódigo muito famoso que é o Portugal, e aí eu não vou entrar em detalhe. Eu particularmente acho que as pessoas poderiam pular isso, elas poderiam entrar no algoritmo e já ir para o Python, por exemplo, ou para uma linguagem de programação mais fácil. Por que eu escolhi Python? Python é bem simples, bem fácil, você não precisa se preocupar com tanta coisa e realmente é só programar. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu criei uma nova pasta aqui, coloquei um app.py e aí o que a gente vai fazer? Para entender mais ou menos a lógica de programação. Isso aqui é bem básico, tá? É uma introdução ao Python, vamos falar assim. Então, a gente vai começar colocando aqui o nome que ele, recebendo essa informação aqui, que é o igual, ele recebe uma informação, ele pode receber qualquer tipo de informação. Só que a gente vai usar o input, que esse input a gente vai receber uma informação do teclado. Então ele vai esperar que alguém inpute alguma informação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, digite o seu nome. Beleza. Quando eu faço isso, e se eu rodar o Python agora, ele vai escrever digite o seu nome e vai esperar que eu escreva alguma coisa e dê enter. E aí o que acontece? Eu vou printar isso de volta, tá? Isso aqui é bem básico. E aí vou colocar uma vírgula aqui e aí eu vou colocar um nome, beleza? Se eu fizer isso aqui e abrir a linha de comando, tá? Vou lá no meu vou no meu carinha lá de projetos e entro no meu algoritmo, tá? Python. E eu vou executar ele na mão. Aí ele pede exatamente isso. Ele está pedindo, digite o seu nome. E eu vou colocar aqui, ó, Martin. E aí, logo embaixo ele coloca, ó, olá, Martin. Beleza? Então, o que acontece? Nós temos aqui, mais ou menos, como resolver um problema. Receba a informação, né, do seu nome e print na tela. Seria basicamente isso. A nossa ação seria receber e printar algo. Então aqui eu converti para poder... Eu coloquei em linguagem de programação fazendo exatamente essa ação. Agora a gente precisa fazer o seguinte, vamos receber uma idade, tá? E ao receber a idade, a gente vai verificar se ele é maior do que 18 anos ou não. Então o que a gente pode fazer? Colocar aqui, ó, idade, vai receber input, e aí eu vou colocar digite sua idade, beleza? E aí embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, se idade for maior do que 18, aí printa, né, maior de idade. Lembrando que quando eu coloco aspas dentro ali do print, eu tô escrevendo uma string, beleza? Só para alinhar com o pessoal aí, beleza? Então, quando eu vou receber essa informação aqui, ele teria que executar esse cara aqui. Vamos ver se ele vai dar tudo certo, tá? Vamos dar uma observada aqui. Eu vou escrever a minha idade, vou colocar aqui, ó, 18.
E aí ele disse o seguinte, cara, não suporta string, esse, vamos dizer assim, o maior que eu coloquei aqui, ele está dizendo que não suporta. Por quê? O que acontece? Quando eu recebo a informação desse cara aqui, ele sempre vai vir como string. O que eu tenho que fazer aqui, na verdade, é converter o cara aqui ou aqui mesmo. Só que você tem que sempre pensar, e se o cara colocar um caractere ou for qualquer informação diferente de um inteiro mesmo, ele vai quebrar, o programa vai quebrar. Você teria que prever isso aqui, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Então vamos lá. Vamos executar de novo. E aí eu vou colocar aqui 18. Beleza. Ele disse que eu sou menor de idade, porque na verdade eu teria que ser maior que 18. Se eu colocar 19 aqui, ele vai colocar maior de idade perfeitamente, tá? Então, uma outra forma da gente pegar e escrever, a gente já viu aqui o if e o else, receber da tela. Em uma das aulas ali eu mostrei como é que funciona, como é que são os tipos de dados, né, de uma variável, inteiro, float, lista e etc. Aqui eu vou definir uma lista. Quando eu coloco esse colchete aqui, eu estou definindo uma lista. Então vamos lá, fulano, sei lá, beleza. Isso aqui para o Python, se você der um print, ele vai te mostrar exatamente lá a lista. Como é que eu faço para iterar essa lista? Ou seja, percorrer cada item dessa lista. Eu faço o seguinte, eu vou fazer um for. Nesse for eu vou declarar uma variável antes, que vai receber toda a informação da lista, tá? E aí vou fazer simples agora, vou printar cada informação dessa lista. E aí beleza, eu consigo passar pela lista inteira, sem problema. Ah, mas eu posso fazer isso com o dicionário que você me indicou para cada item dessa lista? Pode. Você pode ter aqui dentro um dicionário, que aí você vai ter aqui, ó, vou colocar aqui, ó, nome. Vamos colocar idade. 30 anos, né? Mente, né? Beleza. Nome. Colocar idade. Deixa eu colocar aqui para baixo para ficar melhor. Só para a gente entender. Beleza. Vou fechar o cara aqui. Abre aqui. Coloca aqui para baixo. Vamos lá. Nome. E vou colocar idade. Beleza? 22. Tá, beleza. Vamos fechar esse cara aqui. Agora a gente tem... deixa eu fazer o seguinte aqui. Ok. Beleza. Agora a gente tem a seguinte situação. A gente tem um dicionário. Quando eu rodei, ele vai mostrar o dicionário. O que eu tenho que fazer agora para mostrar o nome, eu vou ter que dizer que eu quero somente mostrar o nome. Eu poderia mostrar só a idade, e aí eu consigo, isso aqui é como se fosse um registro vindo do banco de dados. Se você parar para pensar, é uma consulta que eu fiz à base, trouxe 3 registros, retornou, e eu estou iterando esses registros, de repente para mostrar na tela, para exibir no serviço, para fazer o que eu quiser aí com ele, interação, e aí eu posso realmente brincar. Beleza? Então show de bola, pessoal. Vou fechar aqui para o vídeo não ficar tão extenso como normalmente está ficando. E aí, beleza. Show de bola aí, pessoal. Um abração aí.